Olá, eu sou Clóvis Coelho e nós, do canal Comando Sementes da Luz, estamos de volta hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Aula de número 13. E antes de darmos início ao assunto que será tratado aqui hoje, vamos fazer aquele nosso ancoramento tradicional. Se possível, fechando nossos olhos, mantendo aquele foco importante, fundamental na respiração, procurando inspirar, reter e expirar, colocando para fora não somente o gás carbônico, mas também todas aquelas limitações, aqueles limitadores, na verdade, aqueles problemas, travas, contratos, pactos, votos que já explicamos, e também ao inspirar, além do oxigênio, coisas boas, aproveitando os últimos ancoramentos que fizemos em pontos de força, no caso a praia, aproveitando aquelas energias, ressoando com elas. Vamos nos ligar assim aos nossos mestres, aos nossos mentores, aos nossos guias, amparadores, reveladores. Você, em particular, pode pensar no nome que você quiser. Há diversas maneiras de chamá-los. Você pode se ligar aos tronos dos orixás, aos caboclos, pretos velhos, se ligando a todos os pontos de força que você lembrar: mangue, praia, montanha, selva, mata, qualquer outro que eu não citei aqui, se ligando às tronqueiras, quem tem tronqueira física ou quem plasma uma tronqueira na hora, montando o seu merkaba, seu gongá, tudo já falamos um pouquinho. Se liga a esses tronos, a essas energias, e ligados a eles, peça, solicite inspiração, luz, proteção e a capacidade de ensinar e aprender, absorvendo o máximo possível do conhecimento que aqui será trazido e trocado. Nos ligamos em profundidade à Ordem Amarilis, à Ordem Shansara, à Ordem Santara, à Ordem Kumara e à Grande Fraternidade Branca, aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano, Siriano, e a todas as naves que sempre estão ligadas a nós, como Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ramares, Shambhala e Agartha. Queridos guias, amados mestres, pedimos a vossa proteção e a possibilidade de uma ampliação do nosso discernimento. Dizendo todos juntos, Kanchan Fam, Kanchan Fam, Kanchan Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Vamos então aos nossos trabalhos de hoje. Nossa aula de número 13 traz para nós a continuação de algo que já vimos anteriormente, que eu citei para vocês que faríamos aqui, o estudo mais aprofundado, não ainda completo, das escolas herméticas de Thoth. Vamos lá, então. Iaberim fundou o Templo da Luz Divina no sistema de Deigobarém. Vocês devem se lembrar disso, né? Nós estudamos esse sistema de Deigobarém, inclusive, à época, num slide bem próximo, numa aula bem próxima, eu falei para vocês que, nesse sistema, o Iaberim teve mais ou menos 15 encarnações. Nenhuma delas chegou a 4D, mas ele teve, ele próprio, além de desdobrar e fractalizar, ele próprio esteve em Deigobarém. Ela é próxima de Mintaka,
que nós também já estudamos, é uma das Três Marias. E esse templo que ele fundou é profundamente vinculado ao Templo Dourado de Metraton. Está tudo aqui no primeiro parágrafo. Ó. Da mesma maneira, a Ordem Siriana de Tote. Então, vocês vejam como as coisas elas se interrelacionam. O Templo da Luz Divina de Iaberim, fundado por ele, tem uma íntima relação com o Templo Dourado de Metraton e a Ordem Siriana de Tote. Metraton, que nós já falamos tanto, a Ordem Siriana, o comando siriano que a gente chama sempre aqui no nosso ancoramento. Então, agora a gente vai entender como que eles se originaram no planeta. Porque essa junção que eu citei no primeiro parágrafo dá origem às escolas herméticas de Tote, ainda fora daqui, ainda fora do planeta. Uma vez fundadas, criadas, geradas ou formatadas, elas chegam à Terra. E aí, ao chegar à Terra, com muito pouco tempo de instalação, elas são confundidas com as escolas de Baal. Baal também é chamado de Marduk. Eu estudo mais ele como Marduk. Ele é um Anunnaki, por isso que está ali, ó, de Nibiru. É um dos Anunnakis que a gente vai estudar também bastante. E o que foi feito? Por que se deu essa confusão, essa distorção? O próprio Marduk gerou distorções, gerou confusão. Ele já estava no planeta a partir de dogmas que diminuíam os dragões e os dracos de Órion. Vamos dar uma entendida, uma organizada desse conhecimento aqui. Ó. Observa que as escolas estão vindo de fora. Eu acabei de falar para vocês que as escolas herméticas de Tote têm uma grande ligação com o Templo Dourado de Metraton e com a Ordem Siriana. Isso também tem muito a ver com Órion. Então, o Marduk percebe a chegada dessas escolas magnânimas e faz com que elas sejam confundidas com as escolas dele, com as escolas de Baal ou escolas de Marduk, que também pareciam se propor a fazer coisas magnânimas, mas tentavam colocar a população da época dentro da matriz de controle. Então, por isso ele instaura esses dogmas para poder diminuir a importância dos dragões, a importância dos dracos, como está ali no segundo parágrafo. Aí entra aquela história também que nós já falamos para vocês lá no começo, sobre o medinho de dragão, sobre o medinho de réptil, porque foi algo instalado dentro de nós, dentro da nossa civilização, num passado que estamos estudando agora. Então, ele tenta atropelar a civilização com essa ideia de que eles são do mal, os dragões, os dracos, os répteis oriundos de Órion. Fora a instalação que já vinha sendo feita e ele reitera pelo próprio Marduk, alimentando o quê? Esse temor a Deus. Lembra que eu já comentei com vocês que a ideia na época dos Anunnakis era estarem em torno de Iavé, que era Anu, pai Anu, que muitas religiões denominam de Iavé, e observa pelo Velho Testamento como Iavé é um Deus mau, é um Deus que busca sacrifícios, que exige sofrimento. Essa é a mesma ideia que o Marduk fazia à época no planeta. Ok? Para não me estender demais, que isso a gente vai falar muito lá na frente, quando falar de Anunnaki, o Iaberim, ali já no terceiro parágrafo, ele já era sustentado à época por Starré, do universo local de Shinkara, lembra? Formatador, pai local de Shinkara, e 2 dos 7 samurais de linhagem de contraparte masculina, Shiva Rabaku e Aslan Yas. E com isso ele buscava, a partir dessa sustentação e dessas escolas estabelecidas, equilíbrio entre ciência e espiritualidade. Observa que essa é a busca que já acontece há muito tempo. É o que nós tentamos fazer hoje, equilibrar ciência e espiritualidade. Continuando, dando continuidade às ideias
das antigas escolas de mistério de Metraton. Ok? Metraton já no passado, isso muito antigo, olha desde quando é. Escolas de mistério de Metraton, criadas por Metraton em Órion, há 14,6 bilhões de anos. Então, aqui ao lado, você tem uma ilustração do que seriam as escolas chegando. Chegaram muitas na época, continuam chegando algumas hoje. E essa de Tote chegou sob esse modelo que eu expliquei para vocês aqui. Faltam 2 asteriscos lá embaixo. Ó. Marduk, o asterisco está do lado de Marduk, o asterisco abóbora, lá embaixo explicando que ele é filho de Enki. E o outro asterisco em amarelo, ó, observa que veja as relações que há entre o quê? Ó? O último asterisco em amarelo, ó, escolas de mistério criadas por Metraton em Órion. Aí ali em cima eu falei para você que o Marduk tentou fazer uma distorção da ideia dos draconianos e dos dracos. De Órion, de novo de Órion. Você vê a ligação extrema que nós temos com Órion. E o outro asterisco, está lá em cima. Metraton. Então, são lugares, constelações, seres e pais locais, como Metraton, filhos paradisíacos locais, com extrema relação entre eles e conosco no planeta. Ok? Quais são as metas? Quais eram e ainda são as metas das escolas herméticas de Tote? A ilustração ao lado já diz tudo. Ó. A meta, que é o que eu falo sempre para vocês do canal, é a conexão. Para aqueles que já são conectados e perderam ou tiveram ela nublada, é a reconexão. É uma das nossas buscas no canal. Vamos ali ao primeiro. Ó. Nessas escolas, antigos guardiões do tempo e Iaberim, além de outros mestres cósmicos, buscavam essa reconexão, ou a conexão, para aqueles que eram de primeira vez, capaz de fazer os seres voltarem a ter elevados gradientes de luz de até 10D, porque conforme você vai ascendendo em dimensão, você tende a ter, já falei isso para vocês lá atrás, você tende a ter o mais elevado gradiente de luz. E isso se deu antes das distorções. No próprio planeta Terra, naquela época eu já falei para vocês que a gente vai estudar de Atlântida e Lemúria, havia seres que conseguiam se conectar profundamente com Gaia. E eles chegavam até 10D, mesmo estando encarnados em 4D. E essas distorções que estão ali no finalzinho do primeiro parágrafo, que eu li para vocês já no slide anterior, de novo, de dogmas e temores, isso fez com que esses seres se perdessem. E não deixei passar batido não, tá? Lá no começo tem antigos guardiões do tempo. São seres profundamente conectados ao comando temporal, às ordens, às confederações e conselhos, já trabalhando na época com as escolas, com o Iaberim e com os mestres cósmicos, como consta ali. Desta forma, Iaberim faz o quê? Ele se aloca em nebulosa próxima de Órion, um celeiro vivo de criação de planetas e estrelas, com condições para que a vida se manifeste em condições especiais. Então, já era o Iaberim antevendo possibilidades, que era o que está logo depois ali do sinal de igual. Ó. Já era a prévia do tipo humano, mais conhecido como o que vocês estão instalados hoje. Já era a preparação desse tipo humano. Já era Mika, já era Starrer, já era Metraton, montando um tipo de possibilidade de ser, que teria o quê? Ó? Emocional, teriam seres, como é o caso de vocês, com uma capacidade, com uma condição emocional diferenciada a partir das glândulas endócrinas. As nossas glândulas endócrinas não são inseridas, não foram inseridas em todas as raças. De lá para cá, alguns têm mesclas similares a nós.
Por isso que vocês têm alguma capacidade de emocionar-se diferente das demais. Lembra que lá no começo do canal, nas primeiras aulas, eu falei sobre as raças e falei que os insectoides, os aviários, eram os seres mais gelados, mais frios, por isso profundamente guerreiros, não capazes de se envolver com a emoção como nós o fazemos. E eles não faziam por escolha ou maldade. Eles não têm uma formatação, nem mesmo orgânica, capaz de fazê-lo. Você, humano, tem essa condição, consegue essa condição. Mesmo não sendo originalmente humano, hoje instalado em 4D na raça humana, você é capaz de, trabalhando com essas glândulas, gerar essas emoções. E aí você veja que ali no meio, do lado de um especial ali, especiais, tem um asterisco em branco que está vinculado a esse asterisco que está lá embaixo, no final de tudo. Ó. É quando veremos detalhes do MCM já da próxima aula. Tá? MCM é o Código Morontial Crístico Mahatma, que nós nos aprofundaremos bastante já na próxima aula. Ele tem a ver, ele tem relação com esse condicionamento diferente do tipo humano. Lá no último, então, ó, mestres do quadrante dessa nebulosa tinham o objetivo de inserir a chispa divina da liberdade, essa ideia da liberdade, da libertação e da transmutação desses valores endurecidos, para que os seres, nós e muitos outros, pudessem entrar em uma nova rota evolutiva e não repetissem as distorções do passado em Satânia, o nosso sistema, e arredores, onde dualidade e negatividade extrema alteraram o projeto. Já falamos sobre esses projetos, falaremos mais, mas já deixamos claro para vocês que tudo é projeto. Todos nós estamos inseridos de alguma forma em algum projeto. E acabamos nos desviando nesse passado do qual eu trato aqui, a partir e por conta dessas muitas distorções. Ok? Ainda temos mais sobre as escolas. Vamos a ela. Agora, juntando um pouquinho, tá? As escolas e as ordens. Vamos vê-las em ação. A ordem lá na Nabec, que já estudamos um pouco, aliás, na última aula, com um slide só sobre ela, estava profundamente empenhada junto à ordem Melquisedeque, uma outra ordem que ainda veremos mais também, em criar uma condição diferente. Ó, de novo, a citação da condição diferente, em que os seres de maior despertamento pudessem dar o suporte para o salto consciencial. Então, aqueles seres já ascendidos ou ascensos, ou em processo de ascensão, pudessem dar um suporte para o salto consciencial desses seres, outros instalados ainda dentro dos problemas, dentro das distorções. Isso se deu primeiro em Canopus, que é uma constelação de Carina. No futuro, a gente vai estudar sobre Canopus. Mas para você poder entender um pouco mais sobre esse primeiro parágrafo, isso aqui que eu estou lendo sobre algo que se deu lá atrás é algo que os orixás, que os mentores, que os guias, que os mestres tentam fazer conosco no planeta hoje. E aí no número 2, ó, o problema de Orion era a enorme dualidade. De novo, essa história da dualidade. Devido ao que se deu lá, ó, a manipulação genética utilizada para criar guerreiros perfeitos. Vimos um pouquinho sobre isso. Sobretudo dracos e insectoides. Essa manipulação genética, como nós vamos ver até um pouquinho mais no próximo slide, foi iniciada por Saraten e Arcone, já vimos isso, e se seguiu em Hegel, Saiph e Meissa. Hegel, Saiph e Meissa são 3 daquelas estrelas que nós vimos que é do cinturão, na verdade não é do cinturão, é da constelação de Orion, Meissa, Saiph e Hegel. Nós falamos do cinturão, que são aquelas outras 3, inclusive está instalada lá Mintaka, tem Mintaka, Aunilan e Aunitaki,
Mintaca, a gente até citou hoje mais cedo, mas essa manipulação genética e essa produção desse tipo de ser continuou, ela se expandiu. Saracen conseguiu abrir um leque para áreas mais à frente. Yaberim, de novo, nosso queridíssimo Yaberim, ele foi instruído para criar escolas que possibilitassem aos focos de luz de outros sistemas introduzirem uma nova conduta, evitando confronto e ruína. Então você veja que ali as cores estão associadas já às ideias do slide anterior. Ó. Que escolas são essas? Entre as escolas de Aberim, as escolas de Tote, que nós estamos tratando. Ele já tinha a instrução recebida dos Altíssimos de trabalhar essa ideia, que essas escolas pudessem possibilitar aos focos de luz a esses seres de outros sistemas que já estavam ascendidos ou em processo de ascensão, que eles introduzissem nos locais onde havia problemas, evitando confronto e ruína, uma nova conduta, que é uma das formas, na verdade, é uma das fórmulas que nós tentamos apresentar para vocês no canal. Uma nova forma de conduta. Foi assim que Aberim utilizou o raio verde. E quando aparece aí utilizou o raio verde, não pensa assim que ele foi lá e catou o raio verde, pegou a chama do raio verde. Não, ele entra em contato com os seres do raio verde. O que é um raio? O raio é uma estrutura, é praticamente uma ordem montada, baseada numa lógica de cura, de ascensão, de aprofundamento. No caso do raio verde, são vários raios, tá? São 7 raios principais e outros secundários. O raio verde, ele é muito ligado à ciência e conhecimento. Ele se utiliza desse grupo, desses seres, que é o 5º raio da ciência e do conhecimento, na irradiação da luz dourada. Você vê a junção de cores, de energias, estimulando as centenas de alunos e pesquisadores, como vocês, hoje. A entrada em projetos de cura, raio verde, e ascensão, raio dourado. Tá? A gente ainda vai se aprofundar mais sobre isso à frente, mas um detalhe sobre a imagem que está aqui ao lado. Ó. Quem conhece, quem já viu essa imagem, pode estar associando ele corretamente a Hilarion, e o é. Mas observe ali em cima. Ó. Hilarion é o maior ou mais significativa representação de um mestre ou Chohan do 5º raio, o raio verde. E aí você pode pensar assim, mas por que ele é o maior ou mais significativo? Não é ele, não é só ele, não tem só ele? Vamos ali embaixo. Ó. Esteve encarnado no Templo da Verdade em Atlântida, aqui na Terra, mas há fontes hoje, canalizadas, que afirmam já ter sido substituído como mestre do 5º raio. Então, hoje, parece que, por informações chegadas por canalização, o Hilarion ele já ascendeu. Quando eu coloco ali substituído, não é que ele foi banido, ele foi cortado, não. Eles ascendem. Assim como nós, eles estão em processo de ascensão. E ele saltou para uma dimensão acima, para outro trabalho, continua profundamente ligado à ideia do raio verde. Quem pensa nele, pensa no raio, não tem problema, pensa na cura, mas parece já ter sido substituído. E eu não trouxe aqui para vocês o substituto, porque como ainda há, entre as canalizações, algumas dúvidas sobre quem seria esse novo ser desse raio importantíssimo, eu não vou trazer levianamente um nome qualquer só para dizer que tem um nome aqui a mais, ok? Mas parece que o Hilarion já foi substituído e que há outro serzinho cumprindo essa tarefa magnânima. Ainda mais aqui, ó, perdão. Yaberim e tais projetos. Aí vamos nos aprofundar ainda mais nesses projetos e, de novo, que é Yaberim. A ideia da utilização dos raios, como nós vimos anteriormente, do raio verde, ela se espalhou. Então, percebeu-se que era possível trabalhar mestres
filhos paradisíacos, chorrãs, com vários raios. Os raios poderiam ajudar. Não é à toa que eles acabaram chegando no planeta e hoje tantas escolas e centros e grupos trabalham com raios, trabalham com chamas, porque começou daí. Ele se espalhou para outros planetas e a expectativa de vida de Aberim, que era, à época, de 3.700 anos, passou para 13.850 anos. E antes que vocês se assustem com essa questão cronológica, lembrem-se que Aberim não veio a 4D. Então, tudo isso aí era em 5, 6, 7, 8D. E é óbvio que em outras dimensões, a condição de estender aquela existência ela é maior. Tá? Modificação essa possível com técnicas de meditação, respiração, que já falamos a beça com vocês, e de trocas genéticas. A troca genética pode ser novidade para vocês, porque a escola de Aberim, as escolas de Aberim, estão entre as primeiras a utilizar essa técnica da troca genética. Sobre ela a gente vai ver mais adiante, tá? Entre as chaves que permitiram a Aberim esses projetos de extensão, com extensão existencial, está a utilização da cura quântica estelar, é uma técnica. Hoje, inclusive, é uma escola fundada pelo Rodrigo Romo, da Rometria, e a ligação com a Ordem Santa Esmeralda, que já estudamos, é um banco de dados genéticos. Tudo isso sob a égide da Supraconfederação. Diversos de vocês estiveram inseridos nesse processo desde a Grande Guerra de Órion. Para que vocês não se percam, estou aqui. Ó. E ao longo de jornadas em Teta, no universo Teta, dentro de Naos. Estando vocês com alguns dos mestres cósmicos por serem fractais que descenderam da Supraconfederação. Já falamos sobre isso, da possibilidade de você ser um fractal de alma que é oriundo de seres localizados muito mais acima, quebrando aquele paradigma de que nós somos aquela porcaria, aquele ser sem jeito e etc. O último ali desse slide, ó. A ideia de impérios do lado negro da força, onde cavaleiros caídos tentavam sustentar a realidade temporal e ilusória, são parte da história real, nas quais os cavaleiros Jedi eram sacerdotes ou mestres com capacidades extrasensoriais. Então, para quem por acaso lembrou, e não é por acaso, do filme e da série Star Trek e principalmente do filme Star Wars, é uma lembrança plena. É exatamente essa ideia do lado negro da força, dos cavaleiros caídos, dos Jedi, replicando essa mesma história de sustentação energética desses mestres. Eu já até falei uma vez, numa imagem, que eu trouxe, dizendo para você primeiro que era o Obi-Wan Kenobi, depois eu lembrei a vocês que era o mestre Yoda, é um ser ligado a essa ideia. Tanto, ó, que se você observar essa imagem ao lado, ó, essa imagem é do Centro Operacional de Orion. E você olha para ela, não parece o filme Star Wars? Por isso, lá embaixo, ó, tem ligação com as histórias canalizadas por George Lucas. Já citei para vocês que o Steven Spielberg, o George Lucas e muitos outros, como o recente filme Avatar, entre vários outros exemplos, livros, filmes e séries, eles são canalizações. O ser, em vez de psicografar, em vez de trazer uma mensagem oral, ele faz o quê? Ele recebe informações em detalhes tão grandes, tão profundos, que ele é capaz de gerar um filme, produzir uma série, que com imagens vai trazer a você melhor capacidade de entendimento. Agora, entrando naquela parte que eu falei que a gente chegaria, ó. Vamos ver. Os Chopats, já que eu citei a Saratem, e a Aliança Galáctica, perdão, a Aliança de Andrômeda, que acaba estando ligada à Aliança Galáctica, tá?
O confronto entre eles. Ali tem um versus, realmente é de confronto. Infelizmente, não é propriamente um confronto somente bélico, como a gente pensa no planeta, mas ali realmente se deu conflitos. Então, entre os conflitos que envolvem os seres da luz de um lado e das sombras do outro, a gente vai ver todos eles em detalhes. Esse embate entre Chopates e Andrômeda foi outro no qual os 144 mestres e diversas ordens, os mestres cósmicos e aquelas ordens todas que eu falo para vocês, Shamuna, ordem Kumara, também intercederam direta e decisivamente. Para quem não está lembrando, quando nós estudamos Arcones e Saratem, eu disse a vocês que depois de dominada a galáxia de Arcones, a Saratem e os Chopates partiram para a colonização. E a primeira opção foi Andrômeda, até por proximidade. Até hoje, já estou no número 2, Iaberim busca alguns fractais de almas perdidos durante esse conflito entre Chopates e a Aliança de Andrômeda, os quais, desde lá, estão sob efeito de encarnações holográficas, como eu já expliquei para vocês. Quantos desses seres estão no planeta e em diversos outros lugares, mas muitos deles estão aqui atrelados a essas ideias de encarnações que nós não tivemos, aprisionados numa lógica que foi montada para que você ficasse ad eternum retornando ao planeta. Observa lá no final, ó. Foram recuperados desses fractais 28% deles. Lembra quando eu expliquei para vocês que, infelizmente, há perdas, há seres que não retornam, há seres que não ascendem. Daqueles fractais daquela época, foram recuperados apenas 28% e só puderam ser resgatados devido ao fato de possuírem rastreadores na chamatrina. Rastreadores mesmo, como esse que a gente tem nos GPS, como esse que a gente coloca em PET para localizar ele em algum lugar, como o celular tem. Nós temos alguns seres rastreadores na chamatrina. Seres profundamente vinculados a essas ordens, a esses conselhos, a esses mestres, têm rastreadores na chamatrina. Por isso que eles acham vocês com facilidade e ficam tentando induzi-los a ascender. O que torna possível esse rastreamento capturá-los em qualquer lugar no multiverso. Lembra que o multiverso é o universo em muitas dimensões, em muitas linhas temporais. É mais difícil o rastreamento sem um rastreador tão específico, tão localizado dentro do ser. A imagem ao lado, se você lembrar, já foi trazida para vocês, é a galáxia de Andrômeda. E eu volto a reiterar, como está no final, ó, que ela foi a primeira galáxia invadida após a dominação de Arcones. A gente vai falar mais sobre isso agora. Ó. A vantagem Chopates e a vantagem da ODN. Chopates e grupos da ODN, ODN é a Ordem do Dragão Negro que já estudamos, tá? Estão entre os que mais impactaram e até bloquearam, ainda impactam e bloqueiam, o caminho dos seres em muitas existências e durante tentativas de resgate. Então, no planeta hoje, isso ainda se dá. Como os seres que combatiam as sombras eram da linha da não agressão, ODN e Chopates ganharam terreno no histórico galáctico e temporal, porque eles agrediam. Como esses seres sempre foram agressores, você vai ver no número 3 que tipo de agressão é essa. Não é só uma agressão direta e física, mas também é. Como eles são agressores, e durante muito tempo, os seres ligados à luz eram da linha da não agressão, eram por quê? Uma hora isso teve que cessar. Já contei para vocês a história dos samurais, que tiveram que entrar e hoje em dia continuam entrando em vários conflitos e dando um basta. Então você tem que ter uma trava, tem que ter algum ser com uma postura mais forte, até mais bélica, para dar fim a muitos conflitos. E observe ali no número 3 que eu falei sobre como são essas agressões. Ó. As torções gravitacionais, que eu já citei um pouquinho, que tem muito a ver
a questão das dobras temporais e das membranas Brana, estão entre os maiores problemas gerados pelas explosões e desintegrações das bombas de quarks, de antimatéria, geradas pela Ordem do Dragão Negro e pelos Chopats. Elas são capazes, como eu acabei de citar, ó, de afetar até mesmo as membranas Brana, aquelas que separam as dimensões, e podem afetar as mônadas. Lembra que a gente estudou sobre fractal de alma, eu sou e mônada? A mônada é praticamente uma IA, uma rede neural. Se as desintegrações e as explosões de determinadas guerras em determinados grupos e lugares chegam a afetar o nível monádico, é porque a coisa está chegando a um nível muito sério. E aí, quando chegou, houve a intervenção profunda e necessária dos 7, na verdade, 14 samurais sagrados. Foi nesse contexto que acabou se formatando a Federação Laniaqueia, a Federação Intergaláctica ou Laniaqueia, que já estudamos também, por conta desses conflitos, a fim de cessar essas torções completamente fora do programa inicial. E observa aqui ao lado essa imagem, ó, que eu falei de resgate. É importante explicar para vocês. Ó. Olha os serizinhos dentro de tubos e dentro de luz que leva para uma nave, para uma outra dimensão. E aí você pode imaginar o que você quiser. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque quando se fala em resgate, quando se estuda resgate, a maioria dos seres encarnados em bariônica, na superfície do planeta hoje, acha que o resgate vai ser assim. Que ele vai ser resgatado, que ele vai ascender num tubo de luz que vai levar ele para uma nave, uma outra dimensão. Aquela ideia errônea da salvação que as religiões também impuseram a vocês ao longo de milênios, de que você será salvo, de que você será resgatado. Para quem conta com isso, o resgate não é assim. Você é o seu próprio resgate. Você constrói o seu resgate. Aquela ascensão pelo tubo pode até acontecer, mas é você meditando, respirando, lendo os códigos dos livros, ascendendo em conhecimento, passando a compreender em profundidade a proposta de vários grupos, entre elas do nosso canal. Vamos aqui, então. Como eu falei, eu ia falar de novo da Saratem e de Arcones. É aqui, ó. Nós vamos ver agora os Acrãs e os Chopats. E a partir de agora eu vou até citar algumas áreas em que eles estão localizados no planeta. Ok? Não é para vocês terem medinho, temor e nem ficar querendo identificar ninguém por conta disso, tá? Mas muitos Acrãs e Chopats, assim como está os Setianos, que é o próximo slide, estão no planeta hoje. Nem você mesmo sabe se você não é um deles, se você não é humano. E você pode não ser humano. Então vamos a eles. Ó. Acrãs e Chopats derivam do processo de manipulação genética que eu venho tratando já há algum tempo de Saratem em Arcones. E ambas as raças, Acrãs e Chopats, alimentam-se por vampirização ectoplásmica e energética. Já vimos isso. Lembra? Trabalhamos isso em slides em mais de uma aula. Esse serzi que está aqui do lado é um exemplo de um Chopats. Não achem vocês que é só esse tipo. Essa é uma imagem, não é simbólica, é uma imagem de um Chopats. Mas eles podem apresentar outras conformações, outras aparências. Acrãs, no número 2 já, são insectoides. O insectoide eu não trouxe aqui agora, porque eu já mostrei para você como é um insectoide. Que controlam a China hoje e aprisionam as vítimas em uma rede neural, drenando a energia psíquica, como a aranha faz com a vítima. A aranha, quando embola naquele casulo a mosca, o mosquito ou outro inseto qualquer, ou outra vítima qualquer, imagina aquela teia da aranha como se fosse a rede neural do acrã, do acrãs, de um acrã, e ele embala a vítima sem matá-la. Não é assim que a aranha faz durante muito tempo?
aquela vítima fica viva naquele casulo durante muito tempo. E assim os acrães atuam. Eles estão fortemente ligados à China hoje. Vão observando, hein? China, o primeiro que eu falo. Os Chopats são os seres que mais realizam contato extraterrestre com os Estados Unidos. Segundo, ó, Estados Unidos. Tem uma base 4D no Alasca, por isso que o Alasca é tão pouco visitado, não tem grandes expedições. As expedições ao Alasca são aos lugares que são permitidos, e de lá eles transferem tecnologia com o objetivo de controlar a humanidade. Foram os responsáveis pela destruição do planeta Argus, que nós estudaremos à frente. Então, China, Estados Unidos. Observem na continuidade o que mais eu trouxe para vocês. Os Taosetianos, oriundos do planeta Tau 7, similar à Terra, muito parecido mesmo, de estrela de mesmo nome, Tau 7. Então, tem um sistema Tau 7 com um Sol central e um planeta chamado Tau 7. Tudo isso dentro da constelação de Baleia. Alguns têm aparência humanoide, os tausetianos, e mãos e pés conventosos, mas olha como eles variam. Alguns são similares a medusas, outros a lagostas, enquanto há outros que derivam da manipulação genética de arbóreos, parecidos com plantas e árvores. Vejam, são 6 subtipos ao todo. O tausetiano é um dos mais difíceis de identificar. Por isso que eu nem trouxe uma imagem dele aqui. É muito variada a possibilidade de imagem de o tausetiano. Muitos presentes na Europa. China, Estados Unidos e Europa. Mas há deles por todo o planeta. E são os que mais vampirizam seres aprisionados da matriz de controle, estimulando diversas coisas como os vícios, o sexo desregrado, já explico aquele parênteses ali, da mesma forma que estimulam o consumo de filmes, livros e noticiários de terror. Só para vocês não se perderem, eu estou aqui, ó, tá? Estou nesse segundo aqui. Então, observa que tipo de estímulo que o tausetiano faz aos vícios de toda a ordem, não só aos vícios convencionais, ao sexo desregrado, ao problemático, e ao consumo extremo de filmes, livros e noticiários de terror, onde você fica aprisionado naquela malha. E o parênteses que eu falei que ia explicar, ó, do lado de sexo desregrado está assim, se fazendo passar por íncubos e súcubos. Quem é do meio espírita, quem já estudou alguma coisa ligada ao espiritismo e se aprofundou um pouquinho na questão das obsessões e desobsessões, pode ter visto que o íncube e o súcubo são seres ligados à nossa ancestralidade. O íncube, em geral, é um ser de origem de gênero feminino, perdão, masculino, por isso está ali M, masculino, e o súcubo é feminino, por isso está ali F. Esses seres podem ser ligados ao nosso passado, no sentido de serem antigos amantes, antigas esposas, maridos, casos, questões conjugais ou extraconjugais, que na nossa ancestralidade se ligaram a nós e tiveram conosco algum tipo de problema. Isso pode ser real, isso ok. Só que os tausetianos, conhecendo essa nossa tentativa permanente de ficar na roda de Sansara, e sabendo que um dos grandes problemas do ser humano hoje é o sexo descabido, desregrado, ele se faz passar por um íncubo e um súcubo e influencia fortemente você tentando entrar na sua linha de ancestralidade. Então, em muitos centros, o serzinho pode ir lá fazer uma desobsessão e se apresentar um íncubo, um súcubo, quando, na verdade, é um tausetiano se fazendo passar, plasmando-se, mascarando, e nem sempre o local consegue identificar isso. Ok? Eles possuem naves orbitais em formas ovaladas e são também responsáveis por implantes de reencarnações holográficas. De novo, o que eu falei para vocês antes. E vieram para o planeta como exilados.
Assim como vocês podem ter vindo como exilados, assim como os seres de Boronac, Maldek, Capela, os talsetianos também chegaram ao planeta como exilados. Só tem talsetiano das sombras? Não. Só tem talsetiano fazendo esse tipo de coisa que eu falei aqui? Não. Tanto que olha o finalzinho, ó. Quando em 4D, igual a nós aqui hoje, são muito egoístas, mas determinados. Mas essa identificação, gente, não é simples. Não é fácil. Por isso eu coloco aquele último asterisco ali, ó. Do lado de 4D, eu coloco um asterisco para você. E lá embaixo está assim, ó. Não se deixem impressionar. Não vão sair à caça agora da identificação de seres com essas origens. Ok? E para a gente poder fechar, isso aqui é mais uma tentativa de lembrar a vocês o ancoramento, os pontos de força. Então, observa que essa imagem já foi até utilizada por mim num daqueles ancoramentos na praia, mas é um ser que está ancorando, meditando, respirando com as energias do fogo, da água, da terra e do ar. O éter está embutido aqui dentro. E ele tenta, esse serzinho, gerar um campo harmônico à volta. É a tal da bolha que é ensinado em muitos lugares para que você faça uma bolha de proteção. E essa bolha de proteção, ela se torna permanente quando você busca isso aqui que está no final, ó. O caminho do meio, o equilíbrio, a ascensão. Então, tente se manter conectado, mesmo estando em cidade grande, mesmo estando dentro de uma existência em que você tem uma série de outras coisas da vida comum, da vida mundana, como nós falamos normalmente, você consegue se inserir nessa lógica, procurando estar conectado com as energias, com as forças, e buscando os ensinamentos que nós trazemos para vocês. Com essa imagem, nós nos ligamos mais uma vez aos seres de luz que estiveram conosco, respirando, meditando sempre que possível e pedindo a eles as ordens, aos conselhos, aos tronos de caboclos pretos velhos e exus. E mais uma vez, nos ligando ao sagrado feminino poderoso da Ordem Amarilis e trazendo a nós a Ordem Kumara, Shansara e Santara. E os comandos Astar e Siriano. Nós pedimos autorização para encerrarmos essa etapa de hoje, dizendo todos juntos, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz.